Araucária. É a árvore símbolo de Canguçu. Canguçu é o limite sul da floresta de Araucária. Autores afirmam ter havido em nosso município o maior núcleo de pinhais do escudo sul rio-grandense, o qual teria 8.000 hectares. A floresta de Araucária tem como limite norte a Serra do Padre Ângelo, em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e Canguçu, o seu limite sul. O Instituto André Poente é uma organização canguçuense de caráter ambiental. Sendo o Canguçu o limite sul da floresta de Araucárias, o Instituto André Poente começou em 2006 o projeto Limite Sul, que promove o repovoamento de araucárias no nosso município. Objetivo deste reflorestamento: ambiental, educacional, turístico, econômico e paisagístico. A valorização da propriedade e fixação dos agricultores no campo. Ambiental: Araucária angustifolia, também conhecida como pinheiro brasileiro. É uma espécie em extinção. Árvore de grande porte que mede de 10 a 50 metros de altura. Possui machos e fêmeas. Tem como sementes o pinhão. Plantio: no nosso município, os agricultores plantam o pinhão de forma errada, com a ponta para cima. Lembre-se, o pinhão cai da árvore como uma flecha e enterra a ponta no chão. Na forma correta de plantio, o pinhão deve ficar levemente inclinado, com a ponta para baixo ou deitado. Após posicionar o pinhão corretamente na terra, devemos cobri-lo com terra. Crescimento: a árvore tem forma de cone até os 30 anos. Depois começa a perder os braços e fica em forma de taça. Paisagismo: é considerado uma árvore de rara beleza. Pela beleza de sua copa, com vários estágios de crescimento, a espécie é de grande efeito ornamental e paisagístico. Econômico: atualmente, os pinhões são uma forma de agregação de renda ao pequeno produtor rural. É uma árvore que tudo nela é aproveitável e muito útil. Pinhão: o pinhão é a semente da araucária, um alimento muito valioso, importante fonte de proteína, sendo nutritivo e fortificante. Os pinhões servem de alimento para várias espécies de animais. Turismo: a araucária promove o turismo, tanto pela instalação de pousadas, como por sua variada gastronomia. É uma árvore emblemática. Seria nada esses matos sem esse gigante poderoso. Ela tem uma força, inclusive, a meu ver, espiritual. Chega a me arrepiar quando vejo uma árvore linda dessa, como tem na frente da minha casa. Praticamente um fóssil vivo, né, com uma história de milhões de anos que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe. Gente que nasceu e se criou aqui e passam, cortam, transformam em lenha sem imaginar o tesouro que é, né? Então, mesmo eu não sendo de uma região dessa, sou da fronteira do Rio Grande do Sul, lá não tem araucárias, mas logo que eu saí da minha terra me apaixonei pela araucária, quando eu compreendi que ela alimentava toda a cadeia, né, do bioma dessa região, que é vasta, que vai do Rio Grande do Sul até o Paraná e é única no mundo. A nossa propriedade está situada nos Campos de Cima da Serra, né, próximo de Gramado, Canela, e o objetivo da gente era recuperar as características da região de campos, preservar os mananciais, que são fundamentais, né, e fundamentalmente as araucárias e outras espécies nativas, né. Então a gente evita o máximo, não se corta uma árvore, só usa aquelas que estão velhas, que caem. Ela é uma árvore tão antiga que a gente tem um registro fóssil dela contínuo, que começa há mais ou menos 250 milhões
de anos atrás, num período que é chamado período Triássico e, curiosamente, muito perto da gente. A partir do Jurássico, eu já tenho elas bem estabelecidas, com uma madeira igual a de hoje, com folhas iguais às de hoje, já produz pinhas como as pinhas que a gente tem até hoje. A melhor demonstração de que as araucárias e os pinheiros, em geral, são plantas muito resistentes é que eles se mantiveram, enfrentaram todas essas vicissitudes, continentes que se abriam, vulcanismo, e permanecem ainda no globo. Pessoal, esquina com pinhão. Isso é lápis. Quer ver os bichinhos que comem o pinhão? Cutia, veado, rato do mato, mico, bugio, lebre, saracura, gralha, tiriva, papagaio do peito roxo, insetos, tecelão, serelepe, ouriça, cacheiro e cotia. Cotia, tubas. Araucária, que alimenta, abriga, aquece. Faz a casa o berço, barril, caixão. Araucária, do pinhão da grinfa, da semente que brota e que testemunha a passagem da história. Qual a trajetória que mudou teu valor? Transformou-te de esteio a objeto, de árvore sagrada a terra arrasada. Momento em que passou a ser importante o recurso araucária como madeira, então numa outra lógica, a outra leva de imigrantes europeus, não mais o que a gente talvez possa chamar de conquistadores europeus, que eram os portugueses e espanhóis, mas uma leva de imigrantes que tinha preocupação de expandir a agricultura. Então, de novo, a araucária estava quase como que atrapalhando no caminho. Quando os imigrantes chegaram aqui, era uma densa floresta, a maioria do território coberto por araucárias. E o pinheiro em si foi a principal matéria-prima da construção das casas. Isso aqui é uma casa típica, ó, imigrantes italianos, ó, inclusive o telhado era coberto por escandole, que era a tabuinha de madeira que se fazia o telhado. E você percebe a utilização da madeira de pinheiro com a tábua que vai de baixo a cima da casa. Então, o tamanho da árvore que era utilizado. Eu conheci pinheiro no tempo que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Ele foi arrebentado com bomba, dinamite, para poder conseguir serrar esse pinheiro. Bah, aquilo ali era uma alegria, né? Ver um pinheiro daquele ali produzir tanta madeira, né? Ninguém imaginava no futuro que ia fazer falta, né? Cada pilha dessa com 50 dúzias de madeira. E tudo de pinheiro de araucária? Tudo de pinheiro. Naquelas épocas não era só pinheiro, escolhido ainda, né? Era derrubado só de 60 acima. Menos de 60 não era derrubado o pinheiro. E se ocupava 2, 3 toras, o resto ficava no mato. Depois, com o passar do tempo, foi diminuindo as pinheiras, foram voltando para trás. Daí começaram a derrubar a tora de 30 acima, pinheiro de 30 acima, e recuperar essas toras com nó que ficava no mato apodrecendo. E aqui ao redor da vila aqui tinha serraria quase toda que era fazenda aí, porque eles compravam o pinhal dos fazendeiros, já faziam a serraria porque era enorme a quantia de araucária que tinha aí. Foi uma época assim de ouro para o lugar, porque condução tinha toda hora, era caminhão, era movimento de gente, dinheiro que vinha.
84, perdemos o emprego, tudo, meu pai, e ali nós fomos pro mato juntar pinhão. E daí ali se empolgou, porque ali arrumamos dinheiro para suprir essa necessidade na época e começamos a ter uma até hoje. Tem gente que não conhece a pinha ainda, nem conhece de onde veio o pinhão. Eu fui quando vi a pinha que peguei na minha mão, eu me empolguei. Eu comecei a olhar para ela e ver como é que vai dar tudo certinho, coladinho, para o pinhão ficar ali dentro. Eu acho que a araucária é uma das melhores madeiras que nós temos aqui no Brasil. Ela tem cerne, ela é uma madeira que ela não racha, absorve a umidade fácil, mas solta a umidade fácil. Se fizer uma casa, é uma madeira que a casa fica quentinha. Anos atrás ali o pessoal cortava muito, não tinha controle nenhum, então todo mundo pegava uma motosserra, entrava nos matos lá e cortava, né? Já plantamos bastante. Colhemos pinhão e gostamos de lidar com esse tipo de madeira e plantemos de novo. Minha mãe com 95 anos, ela está plantando pinhão. A nona vai girando. Vai saindo o bico de pinhão. A gente não deve tirar todo o pinheiro, sabe? Mas algum pinheiro macho a gente diz, né? A gente tira, vai no Ibama, tira a ordem, né? E derruba para fazer alguma casa. Só que daí eles vêm, eles vêm marcar os pinheiros, tudo para derrubar. Só pinheiro macho, pinheiro fêmea, não deixam derrubar. E também não deve derrubar porque está produzindo, né? O pinheiro está em extinção, né, a araucária. Por isso tem que preservar o pouco que resta, né? Se a gente não preservar, quem que vai preservar o pinheiro? Hoje a área atual do Bosque de Canela são 13 hectares e a metade desta área é reserva particular do patrimônio natural desde 1998. E o nosso objetivo aqui foi principalmente assim um interesse muito grande em relação à araucária. E nesta área que nós estamos aqui foi realizado um plantio em 1991. O plantio foi feito com sementes assim selecionadas, porque a araucária sofreu um processo de degeneração genética muito grande. Assim. As melhores exemplares de araucária foram aproveitados para transformar em madeira, né? E o que sobrou, na verdade, foi aquilo que o madeireiro rejeitou. Não tinha aproveitamento industrial. E é dessas araucárias que nós estamos conservando hoje. Pode ir porque tem mais, tá? Quem é que já comeu pinhão esse ano? Não, eu comi no
Todos gostam de pinhão? Acho que seria o melhor caminho para conservar a araucária, permitir muitos usos, mas de uma maneira muito consciente, muito cuidadosa, para que a gente possa ter uma conservação efetiva.